Continuando o estudo sobre carta argumentativa, temos aqui um infográfico mostrando a definição e os usos da carta argumentativa. Temos o interlocutor 1 e o interlocutor 2. O interlocutor 1 é quem escreve a carta, o interlocutor 2 é quem recebe a carta, o destinatário da carta. Entre os dois deve haver educação básica, com o cidadão que escreve e com o ministro da Educação, que vai ler essa carta. Exemplo, o interlocutor 1, educação é para todos. Interlocutor 2, nem todos podem ter acesso à educação, isso não é culpa do governo. Educação básica, ideias divergentes. Né? O cidadão uma opinião e o ministro outra. O jovem sabe utilizar a internet, não podemos generalizar. Interlocutor 2, os jovens não sabem utilizar de forma apropriada, isso é preocupante. Por onde circulam as cartas argumentativas? Elas não costumam circular publicamente. Uma exceção a essa característica acontece quando, em lugar de ser diretamente enviada ao interlocutor, a carta é divulgada em algum veículo de comunicação, jornal, revista, internet. Então, as cartas argumentativas podem ser uma carta argumentativa de reclamação, de solicitação, uma carta argumentativa de reclamação apenas, ou uma só de solicitação, ou uma carta argumentativa do leitor. A carta de reclamação, solicitação, ela tem o produtor do texto, alguém que se sente lesado, que se sente com o direito de reclamar alguma coisa. Quando publicada em jornal, pode acontecer do editor do jornal falar pelo reclamante. Existe o destinatário, que é a pessoa ou a instituição que lesou o reclamante. O objetivo, qual é o objetivo? Reclamar, reivindicar, exigir para conseguir o que está sendo reivindicado. A intenção é de resolver o problema da vítima. O conteúdo, reclamações, queixas, denúncias contra pessoas, contra empresas ou contra serviços públicos. Temos aí, então, um exemplo de uma dessas cartas de reclamação. Nova Esperança, 20 de outubro de 2013. A direção da empresa Motorola. Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e a seriedade da empresa, agradeço desde já. Atenciosamente, Adriano Souza. Um exemplo agora de uma carta de leitor. Existe o produtor do texto, alguém que deseja se posicionar frente a algum assunto lido na revista, no jornal ou no site. O destinatário, que é a instituição de comunicação que publicou o assunto. O conteúdo, assuntos que foram publicados. O objetivo, posicionar-se sobre o assunto publicado, questionar ou parabenizar o órgão de comunicação. Observação importante: em situação de vestibular, toda carta deve ser redigida de acordo com a estrutura tradicional, que é o cabeçalho, o corpo, a despedida, exceto o aviso no comando. Lembrando que não é comum que os vestibulares peçam carta argumentativa, mas, se pedirem, né, já sabe como proceder. E daí um exemplo. Foz do Iguaçu, 28 de setembro de 2007. A revista Isto É. Parabenizo a Isto É pela reportagem. É preciso que esse assunto entre na pauta da sociedade brasileira e que a família brasileira reassuma o seu papel de reorientar os jovens. O álcool se torna ainda mais perigoso diante da hipocrisia de que beber socialmente é plenamente aceitável. O número de mortos dá uma clara medida de que pouco ou nada se faz para evitar a tragédia. Atenciosamente, José Elias Neto. Então, agora é hora de estudar. Com base no que você já sabe sobre carta argumentativa, se for necessário, assista a essa aula novamente,
Faça um resumo em seu caderno das ideias principais. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pela plataforma e prepare-se, pois na próxima aula nós faremos atividades na plataforma sobre esse assunto. Estudem bastante.